querido. Antes da gente entrar aqui naquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, quero registrar aqui algo que, para mim, é de grande valor. Porque, de fato, para mim, eu não sei qual é o que o Senhor quis com isso, mas o Senhor sempre trabalha conosco das formas que só Ele sabe. A Bíblia diz que o Senhor age na multiforme graça e sabedoria. E quando eu vi meu nome na escala para ministrar hoje, e quando eu me conscientizei que era o Dia dos Pais, ficou bastante difícil, porque esse é o primeiro Dia dos Pais que eu passo sem meu pai. Meu pai partiu este ano, em fevereiro, com 59 anos. Muito jovem. Ele sofreu um AVC hemorrágico. Mas o Senhor, amados, 2 anos e 10 meses antes havia nos alertado e havia nos revelado, porque a palavra diz que certamente o Senhor não fará nada sem que antes avise aos seus, pelos seus profetas, pelos seus servos. E nós vivíamos intensamente com Ele porque tínhamos uma palavra de Deus. E para você saber se uma profecia realmente é de Deus ou não, ela tem que se cumprir. Esse é o único jeito de você saber realmente se ela é de Deus. Nós vivíamos intensamente com Ele esses últimos 3 anos porque tínhamos esta palavra. E a profecia era que Ele não assopraria a vela dos 60 anos, que o Senhor o iria recolher e amadurecer o fruto e iria colher para si. Faltando 2 meses para a velhinha dos 60 anos, o Senhor o levou. Ele não está me ouvindo porque a Bíblia diz que aqueles que morrem, eles não têm mais parte com este mundo. Aqueles que morrem, eles já estão eles já estão na eternidade, com o Senhor ou sem o Senhor. Mas ainda que Ele não me ouça, eu quero registrar aqui, em memória dEle, a minha homenagem. O meu pai foi um grande homem, um grande amigo, me educou, me criou, me deu princípios, me ensinou que desde uma moeda no chão que não fosse minha, eu não poderia pegar. Me ensinou que tudo que eu quisesse, eu deveria falar com Ele, jamais tocar naquilo que não era meu. Me ensinou que quando eu casasse com a minha esposa, eu ia fazer um juramento diante de Deus, e que eu deveria honrar isso até o fim. Me ensinou que a vida tem esses momentos difíceis, e que cada um tem um prazo de validade, e que quando chega, não adianta, vai. E ele dizia: aqueles que ficam precisam continuar a vida, até que chegue o seu dia de partir. Foi salvo no leito de morte, partiu com o Senhor. Me alegro porque há 10 anos eu sou cristão e prego acerca de um céu de glória que a igreja do Senhor vai conquistar, vai alcançar, vai herdar do Senhor. E faz 10 anos que eu prego e meu pai chegou lá antes do que eu. Aleluias. Todo cristão tem que ter esperança. Nós temos esperança, queridos, porque não acaba. A morte não acaba, não é o fim. A morte é uma mudança de caminho, de trajetória, mas não é o fim. Não é o fim, nós sabemos que não. Então eu registro aqui meu pai, a minha homenagem ao meu velho amigo, gauchão também, Nelson Buzetti Rios. E sou muito grato
a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem preparado. Amém? E o Senhor ministrava ao meu coração, querido, uma palavra a respeito de família, porque hoje é o dia dos pais, e como pais, nós temos que também ouvir algumas coisas da palavra de Deus, que nos ensine a caminhar com o Senhor, mas também não queria falar apenas para pais, e restringir aqui as mulheres que estão aqui conosco, os filhos e filhas. Então eu pedi ao Senhor uma palavra acerca de família, e o tema desta mensagem é família, construção divina. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 128, por favor, versículo 1 ao 4, é a leitura desta noite. Salmo 128, no título da minha Bíblia, diz assim: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. O Salmo 128, querido, também é conhecido como o Salmo da família, por alguns. E foi muito interessante aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, e nós vamos tentar aqui rapidamente passar algumas coisas aos irmãos. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler então, querido, Salmo 128, versículo 1 até o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Versículo 3: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Oh glória! Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Obrigado, querido. Versículo 4: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus por esta palavra? Oh glória a Deus, aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, é sabido de todos nós, de toda a igreja do Senhor, que nos nossos dias há uma crise moral e familiar, em todos os níveis da sociedade, em todos os níveis, seja nos níveis classificados como mais baixos, até os níveis mais altos. Há uma crise de entendimento, há uma crise filosófica, há uma crise conceitual, há uma crise espiritual, há uma crise generalizada no que se diz respeito à família em todos os sentidos. Isso não é novidade para ninguém. E por esta crise estar acontecendo nos nossos dias, aí fora, com os movimentos organizados, contrários à família tradicional, por assim se dizer, a família criada por Deus, a instituição, homem, mulher e os filhos, aquilo que a Bíblia diz, que Deus criou e juntou, e o homem deixou a sua casa, os seus pais, e se uniu à sua mulher e se tornaram um. Deus foi aquele que casou Adão e Eva e abençoou para que eles tivessem filhos. E nós vamos ver o conceito de casamento pela Bíblia. Nós vamos ver a respeito do leito sem mácula, aonde se diz que um casal ele tem que ter uma aliança para se relacionar intimamente. E o leito sem mácula diz respeito a esta aliança, que não será quebrada por nada. Diz a Bíblia que eles serão unidos até o fim. Existem algumas exceções, mas a regra é que vá até o fim. Há uma crise em relação a tudo isso, e isso dificulta falar sobre relacionamentos familiares. São muitos os problemas, diversos os pensamentos a respeito disso, são muitas as demandas, as discussões, pequenas, poucas as soluções, e menos ainda aqueles que estão interessados em resolver esse problema. Então, diante disso, o que fazer, o que entender em relação
aos relacionamentos familiares, nós, como bons cristãos tementes a Deus, vamos recorrer ao livro santo, ao manual de Deus, à palavra de Deus, que é inspirada para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar e etc. Nós vamos recorrer à palavra de Deus e nós vamos entender algumas coisas a respeito dos relacionamentos familiares. E o Senhor me leva ao Salmo 128, também conhecido como o Salmo da Família. E quando lemos aqui, fizemos a leitura, nós podemos perceber que esse salmo aqui, ele descreve a convivência de uma família abençoada por Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e irá bem. A tua mulher será como a videira, ou seja, se tem mulher é porque tem marido. Daqui a pouquinho vai falar, os teus filhos são como rebentos da oliveira à roda da mesa, e vai descrevendo uma família abençoada. E tendo como base esse texto que é inspirado, que é a palavra do nosso Deus, e isso nos inspira a tirar da palavra de Deus algumas respostas acerca deste tema, relacionamentos familiares. Quem está me entendendo diz amém. E o primeiro conceito, o primeiro nível de relacionamento familiar que eu consigo identificar nesse texto aqui é a relação com Deus. O primeiro nível de relacionamento familiar deve ser a nossa relação com Deus. Está no versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o primeiro nível de um relacionamento familiar, a primeira lição, a primeira a sabedoria que nós temos que ter, entender que o temor do Senhor, a palavra diz que é o princípio da sabedoria, e que é através de um relacionamento com Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Foi a abertura do texto. Então o primeiro nível de um relacionamento de uma família é se relacionar com Deus, buscar o Criador da família. Carlos, aonde que diz que Deus criou a família? Escute, Marcos 10, 6 diz assim, porém desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E muito além de ser o criador da família, Deus ainda é o sustentador do lar. E nós precisamos aqui aprender um princípio muito importante e profundo da Escritura, que está no Salmo 127:1, que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então por aqui você já consegue entender, amado. Se o Senhor não é aquele que edifica a nossa casa, em vão trabalham os que vão tentar edificar. Uma casa, ela não começa simplesmente na união de um homem e uma mulher, e a partir do casamento, e quando se muda para uma casa nova. Mas uma família, ela começa, para ela ser verdadeiramente abençoada, viver alegremente nesta terra, ela precisa entender que dentro da sua família, do seu conceito de família, Deus, ele precisa estar em primeiro lugar. Ele precisa ser o construtor daquela casa, daquele relacionamento. Ele precisa estar no pedestal da sua casa. E quando eu falo que Deus tem que estar em primeiro lugar, eu não estou dizendo que a religião tem que estar em primeiro lugar, mas eu estou dizendo que Jesus Cristo, ele tem que estar em primeiro lugar. Porque Jesus Cristo, ele requer um lugar, e não é qualquer lugar, ele precisa estar em primeiro. Somente quando ele está sendo glorificado dentro do nosso lar, dentro do nosso relacionamento, é que ele poderá então trazer à nossa vida soluções para os nossos problemas que aparecem no dia a dia. Somente o Senhor poderá atuar e governar sobre nós quando de fato ele está no pedestal, ele está no pódio, em primeiro lugar, sobre a nossa vida e sobre o nosso relacionamento familiar. É muito interessante isso, querido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. Então nós temos que entender que muitas coisas que nós queremos construir por nós mesmos,
elas não têm sustentabilidade em si mesmas. É por isso que muitas vezes nós vamos nos decepcionar no caminho, porque por nós mesmos nós vamos fazer, nós vamos acontecer, nós vamos construir, nós vamos conquistar, nós vamos planejar, nós vamos até quem sabe alcançar, mas tudo isso está vulnerável, está em um terreno movediço. Agora, quando nós entendemos que o Senhor, Ele tem que estar em primeiro lugar, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e temer ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, então o Senhor, Ele estará diante dos nossos projetos, diante dos nossos planos, e tudo aquilo que estiver diante de nós, será próspero para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem está me entendendo diz amém. O primeiro nível de relacionamento familiar deve ser a nossa relação com Deus. Muitas famílias, queridos, estão cercadas de tanta coisa nos nossos dias. Riquezas, bens materiais dos mais diversos. Casa na praia, apartamento na praia, jet ski no lago, casa no lago. E isso é bênção. Não estou pregando contra isso, né? Chácara, fazenda, se você não gosta, passa para cá que eu gosto, eu recebo a benção. Muitas pessoas estão cercadas dessas coisas maravilhosas. Qual é o ser humano que não gosta de desfrutar o que é bom? Seria hipocrisia, porque a psicologia ela diz que é um tripé de desejo no ser humano, que é na alimentação, no comer e beber, a satisfação do ser humano. Por isso que, né, existe a questão da comida e da bebida assim, ser tão acentuada. É uma das fontes de maior prazer, a comida e a bebida. O relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, o relacionamento sexual, outra fonte de prazer. E outra fonte de prazer é o luxo, é o conforto, é gozar de coisas boas. Então o ser humano gosta dessas coisas, mas precisa haver um equilíbrio nisso. O cristão ele é chamado a ter um equilíbrio, a viver equilibrado, temperado, porque a Bíblia diz que nós recebemos um espírito de moderação, de domínio próprio. Existem famílias cercadas de bens, cercadas de pessoas, de influência na sociedade, cercadas de costumes, cercadas de tradições, cercadas de regalias, cercadas de tantas coisas, de afazeres, de ocupações, de compromissos, né? E não consegue encontrar um tempo para colocar o Senhor. E na verdade não é encaixar o Senhor, mas é porque aquilo que eu digo, Ele deveria estar em primeiro lugar. E por isso que muitas vezes nós vamos encontrar lares, famílias destruídas, porque uma família só vai bem de verdade quando busca direcionar tudo, as suas decisões, a sua vida, de acordo com a vontade de Deus. E como é que uma família pode viver na prática isso? Através da prática da oração na sua casa, da leitura da palavra de Deus, do entendimento, do ensino da Escritura, do princípio de Deus, do caminho de Deus. Para as crianças, já vamos falar delas. Prática de oração, prática de palavra, práticas cristãs no meio da casa, no meio da família. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Gênesis, que Deus, Ele prometeu a Abraão, que através dele, depois isso se cumpriu em Cristo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a promessa, querido, para uma família, que eu estou dizendo para você que é uma construção divina, quando um homem e uma mulher se juntam para constituir uma família, em uma aliança diante de Deus, em um leito sem mácula, a promessa de Deus é bênção sobre o lar, sobre a casa, sobre esta família. Está profetizado lá em Gênesis, e Cristo cumpriu isto. O que Deus disse: em ti, Abraão, todas as famílias serão abençoadas. Nós vamos ler no Novo Testamento que agora em Cristo Jesus, esta bênção que foi dada chega até nós. Só que isto é privilégio apenas daqueles que colocam a sua fé no Senhor Jesus, e o Senhor em primeiro lugar sobre a sua casa. Aleluias. Oh glórias, eu sinto o Senhor. Orar, ler a palavra, buscar ao Senhor. Este é o primeiro nível de relacionamento familiar,
para uma família conviver de uma forma abençoada, mas abençoada mesmo, viver uma vida abundante prometida pelo Senhor. O primeiro nível é esse, nós vamos andar rapidinho. Relacionamento com Deus. O segundo nível de relacionamento está ali, logo no versículo 2: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Ou seja, olha só que coisa interessante, o salmista aqui declara uma bênção aqui, 3S. O trabalho será sustento, será satisfação e será sucesso. Comerás do trabalho das tuas mãos, sustento, feliz será, satisfação e te irá bem, sucesso. Trabalho, relacionamento, relação com o trabalho, importantíssimo, vital. Algo que não pode estar fora das prioridades de uma família, a relação com o trabalho. Todo mundo já ouviu aqui que ninguém vive só de amor, é ou não é? Chega uma hora que complica tudo, a Copel chega lá e coloca a fatura na caixinha do correio. Chega a Sanepar e coloca. E aí, se a gente não pagar, vai cortar, e daí vai ficar no escuro e vai cada vez estreitando mais. Aí o Benzi quer comprar uma roupinha nova e complica porque, né? Se a gente não trabalha, diz a palavra de Deus que o nosso recurso, o nosso sustento será virado do nosso suor, tá? A Bíblia diz, Paulo diz que aquele que não trabalha também não coma. Então, trabalhar não é pecado, não. Tem muito crente que não gosta muito de trabalhar, irmão. Ele fica naquela de espiritualizar o negócio, sabe? Eu estou falando, não tem as exceções que o Senhor chama para sustentar os obreiros, missionários, pastores, e eu conheço vários. Mas no geral existe uma galera que espiritualiza, dobra o joelho todo dia e espera o maná descer, mas já foi o tempo do maná. Agora o Senhor diz que nós vamos ter que trabalhar. Paulo nunca deixou a sua profissão para trás. Diz a palavra que ele fazia tendas, fazia redes, trabalhava com couro, e ele não queria ser peso para ninguém. Ele não queria chegar nos lugares e ser enfado para as famílias. Ele se autossustentava, e eu acredito que Paulo ainda tinha para abençoar. Era uma opção dele trabalhar, mas ele, como apóstolo, ele disse: eu teria direito também de ser sustentado, mas eu não quero ser peso, eu quero ter esta honra comigo. Mas eu entendo que Paulo sabia uma coisa muito interessante, queridos, para o relacionamento familiar, para uma convivência abençoada com Deus. Ele manifesta aqui algo que eu entendo que Paulo tinha um equilíbrio entre o trabalho dele e as coisas do Senhor, o ministério do Senhor. Paulo tinha um equilíbrio, porque a Bíblia diz que ele não deixou de trabalhar, mas a Bíblia diz que ele também foi o maior missionário, o maior evangelista, o maior pregador, o apóstolo dos gentios, o cara que revolucionou a sua época. E como que isso é possível, igreja? Através de um equilíbrio sadio. O dia tem 24 horas, há tempo para todas as coisas. Há tempo para trabalhar, há tempo para estar em casa e há tempo também para as coisas do Senhor. Através de um equilíbrio, porque uma coisa que eu entendo, querido, a nossa profissão, o nosso ganha-pão, não pode ser maior do que o Senhor. Nós não podemos nos desgastar no campo como Esaú fez, caçando, trabalhando. Ele se desgastou, ele se acabou de tal maneira, que quando ele chegou diante de algo profético, divino, ele entregou a sua primogenitura por um prato. Porque ele disse: eu já estou a ponto de morrer, o que vai me valer essas coisas? Ele não conseguiu ver as coisas de Deus, porque ele tinha se acabado, se desgastado por completo. E isso acontece com as famílias que não conseguem equilibrar o trabalho com as coisas de Deus, com a família e com tudo aquilo que nós temos que viver, porque somos seres humanos. A nossa profissão, o nosso trabalho não pode tomar todo o nosso melhor tempo, e a nossa energia vital. Eu sei que tem muitas profissões, amados, que não são diferentes. Um empresário, muitas vezes, ele faz o horário dele. Um médico tem uma carga horária reduzida.
Talvez um construtor, um professor, ele trabalha à noite, ele trabalha o dia todo. Eu entendo que existem essas diferenciações, mas em tudo eu acredito que é possível que nós busquemos um equilíbrio, porque o trabalho, querido, será bênção, ele será satisfatório, ele vai suprir a nossa vida, ele vai ser bênção na nossa vida, enquanto ele não for um obstáculo diante do nosso Deus. Tudo aquilo que é obstáculo diante do eterno está passivo de ser removido da frente. Tudo aquilo que é idolatrado, que é colocado na frente, porque a raiz de muitos pecados é a idolatria, é dar glória a outra coisa que não ao Criador, ao Eterno, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, porque a Bíblia diz que quem não tem Jesus não tem o Pai. Então tudo aquilo que nós desviamos a atenção do foco que é o nosso Senhor, a nossa salvação, a nossa carreira proposta para nós, determinada, quando nós deixamos e colocamos a glória e a nossa principal mão de obra e dedicação em outra coisa, acaba sendo idolatria. E a palavra de Deus diz que o Senhor não aceita dividir a glória dele com ninguém. Com ninguém. Não podemos ser escravos do ativismo, não devemos nos desgastar, nos esgotar a ponto de prejudicar, falir o nosso relacionamento familiar. Nós temos que ter um tempo, querido, de qualidade com a nossa família, e nós temos que ter um tempo de qualidade com as coisas do nosso Deus. Quando nós não estamos vivendo nesse modelo, alguma coisa está fora do lugar. Entenda algo, talvez o Espírito Santo está falando contigo, não se desespere. O Senhor está falando para nos ajustar, nos admoestar nesta noite, nos corrigir em algumas coisas. Eu procuro, queridos, colocar isso como princípio na minha vida, sabe? Eu gosto muito do meu trabalho, eu já disse aqui, é bênção. Uma coisa maravilhosa do meu trabalho é não trabalhar sábado e domingo, oh glória a Deus. Feriadão emenda, oh glória, quem pode dar um glória aí? Puxa, tem que se alegrar com a bênção do irmão, querido. A Bíblia diz que tem que chorar com os que choram, tem que rir também com os que se alegram. E eu procuro entender, amados, que o meu trabalho é algo que o Senhor me deu. E se foi o Senhor que me deu, a qualquer momento Ele pode tirar também. Mas desde que esteja fora do foco do Senhor, desde que esteja fora, desde que aquilo não sugue todo o meu tempo, porque se eu me desgastar no meu trabalho de uma forma descontrolada, eu não terei tempo para minha esposa, para os meus filhos, eles vão crescer sem a minha presença, sem a minha referência, eles vão crescer de qualquer jeito, a minha esposa vai estar lá jogada no lado, passando-se os dias, a minha saúde vai sendo debilitada, as doenças modernas vão chegando, as chamadas psicossomáticas que vão chegando na mente, vão sobrecarregando o psicológico do ser humano e vão somatizando, vão se tornando doença no corpo. Se eu não souber equilibrar, vai me fazer mal. E um nível de relacionamento de uma família abençoada é saber ter esta relação com o trabalho de uma forma equilibrada, justa, plena, e que seja bênção para a sua casa. Olha o que diz o Salmo 127:2: será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento, pois Ele, o Senhor, supre os seus amados enquanto eles dormem. Será inútil desgastar toda a nossa vida pelas forças das nossas mãos. Antes o Senhor esteja em primeiro lugar, porque Ele vai abrindo as melhores portas para você entrar à igreja do Senhor. Quem recebe uma porta aberta de trabalho, de emprego, levante a sua mão assim. Receba da parte de Deus uma porta aberta, uma porta melhor, uma porta de prosperidade, o melhor cargo da tua empresa, uma empresa nova. Receba da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai ser escravo do ativismo, você não vai ser escravo do homem, você vai ser servo do Senhor Jesus Cristo e ganhador de almas. Aplauda o nome dele, aplauda. Glorifica Ele.
Oh, rabassubiana, arabacana, arabácia. Oh, glórias. Glória a Deus. Aleluia. Relação com o trabalho. O segundo nível de um relacionamento abençoado. O terceiro nível está no versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. O certo seria já falar aqui da mulher, porque está no começo, mas eu vou falar na próxima aqui. Eu quero só falar algo rápido que me chama a atenção, porque em outra tradução diz no interior da tua casa. Então eu quero usar esta palavra para falar algo para você, igreja. O terceiro nível de relacionamento abençoado diante de Deus é a relação com a tua casa. Com a tua casa. No interior da tua casa. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio viver em família na terra. E Ele priorizou o seu lar, a sua casa, até os 30 anos. Foram 3 anos que Ele iniciou o seu ministério, que Ele foi cheio do Espírito e que Ele fez tudo o que fez. Mas Ele viveu em família. Não apenas Ele viveu em família, como Ele caminhava pelas casas. Se você lê os evangelhos, você percebe que Ele adentrava as casas para ensinar às famílias que o relacionamento com o Pai, com Deus, era tão profundo e forte e íntimo como o relacionamento de um pai e um filho dentro de uma casa, de respeito, de obediência, de amor. Jesus, Ele entrava nas casas, Ele priorizava esta prática. Quando menos se esperava, já estava lá Jesus, quem sabe, batendo e entrando e fazendo uma reunião, algo especial. E quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção, queridos, porque Deus me ensinou assim algo interessante, que a nossa casa é um lugar onde nós passamos muitas horas juntos. É um lugar especial. É um lugar onde nós nos protegemos, é o nosso abrigo. É o lugar dos manjares, onde nós nos alimentamos, onde nós desfrutamos do fruto do nosso trabalho, comemos, bebemos, nos alegramos. É o lugar onde nós temos o nosso descanso, é o lugar onde nós temos a nossa família, os nossos filhos, é o lugar onde nós temos a nossa intimidade, é o lugar onde nós temos a nossa privacidade. E muitos nos nossos dias não estão dando o valor devido e o cuidado devido e a atenção devida às suas casas. Muitos têm entrado por lá, pessoas que muitas vezes têm assim, pessoas alheias aos interesses legítimos daquela casa. Por exemplo, você é um cristão, você tem princípios, então você não pode abrir a porta da sua casa para qualquer pessoa. Você precisa saber quem entra na sua casa. Eu não quero espiritualizar tudo aqui não, porque eu sei que muita coisa que não é para espiritualizar, a gente espiritualiza, mas há um cuidado que devemos ter, porque muitas coisas que nós deveríamos espiritualizar, nós não espiritualizamos. E não levando para o lado espiritual, se você não queira, mas uma pessoa pode entrar na sua casa, e de repente ela pode ser atraída por um filho, por uma filha sua que está dentro da sua casa. Misericórdia, Jesus. O nosso lar, queridos, é a nossa primeira igreja. É o lugar onde nós não temos nada a esconder do Senhor. É onde nós nos alegramos. É onde nós vivemos. É onde nós temos nós recarregamos as nossas energias, a nossa bateria para o dia seguinte. É o lugar onde nós temos confiança de estar, de passar por aquela porta, de trancar aquela casa. Quem que está entrando pela sua casa? Como está o zelo por este lugar? Olha o que a Bíblia diz, Provérbio 3:33. A maldição habita na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. A maldição habita na casa do ímpio. Na casa do ímpio não há temor de Deus. Na casa do ímpio não há princípios. Não há disciplina cristã. Na casa do ímpio não há temor. Se você falar alguma coisa de Deus, você corre o risco de ser zombado ainda.
de levar uma zombada na sua cara, uma gargalhada, se você chegar muitas vezes para ensinar um ímpio que aquilo que ele tem, que ele pratica lá é ruim, vai ser prejudicial para a sua casa e para a sua família, muitas vezes você vai ser zombado ou até mesmo colocado para fora. Salomão está dizendo aqui através do Senhor que na casa do ímpio está a maldição, mas a bênção do Senhor está sobre a casa do justo. Cuide da tua casa, querido. É o terceiro nível de relacionamento de uma família que vive de forma abençoada. Você precisa zelar do teu patrimônio, zelar da tua família, zelar daquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos. Você não pode ser imprudente como aquele rei que mostrou tudo para o inimigo, e o Senhor disse: por causa desta atitude, tudo lhe será tirado. Cuide da sua casa, zele do teu lar. Princípios de relacionamento em família. Quarto e penúltimo, está ali agora: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. A tua mulher será como uma parreiral de uva. Oh glórias! Aqui fala de um nível, aqui fala do relacionamento conjugal. Quarto nível de relacionamento citado aqui, que eu entendo, é um bom relacionamento conjugal. O texto começa falando dela. Ela será uma bênção para o marido, ela será desejável, aprazível, ela carrega uvas. Todos da sua casa vão querer estar perto dela, porque ela tem algo bom para se oferecer, né? O maridão mais ainda vai querer grudar nela. Ela vai ser aprazível, ela vai ser bênção, ela vai edificar. Diz a palavra de Deus, Provérbio 14:1: toda mulher sábia edifica a sua casa, a tola, porém, a destrói com as próprias mãos. Mas a sábia edifica a sua casa, a sábia edifica a sua casa. Ela será motivo de alegria, ela será submissa ao seu marido. E no sentido da palavra, sob a mesma missão. Não será um capacho do marido, não é isso a submissão. Ela terá a mesma missão, ela estará debaixo. Marido e mulher vão lutar junto no dia a dia, vão pelejar. Ela vai absorver a missão do homem, do varão. Mas a palavra diz que é a obrigação do homem amar a esposa como Cristo amou a sua igreja, a ponto de se entregar por ela. E aqui que é algo interessante, querido, que é recíproco. Quando o homem libera este amor, pratica este amor com a sua esposa, esta esposa terá prazer em ser submissa ao seu marido. E quando ela é submissa ao seu marido, o seu marido a ama ainda mais, porque é algo recíproco. Um bom relacionamento conjugal, o marido tratando bem a esposa tratando bem o marido, aleluias, o papel dos dois se amando e dando bom exemplo para o filho, para a família, para a sociedade. Um bom relacionamento conjugal. E muitas vezes o que acontece é que nós sabemos muito isso na teoria, mas na prática é difícil de colocar isso em funcionamento. Muitas vezes sabemos tudo já o que a palavra diz sobre isso, mas a dificuldade é colocar isto em prática. Aleluias. Quando surge o problema, a discussão, porque é normal. Não sejamos hipócritas, porque às vezes, preste atenção, não é sempre, às vezes, alguns têm vontade de fazer um carinho diferente assim, pastor Everton, colocar a mãozinha assim no pescoço, devagarzinho assim, e apertar um pouquinho mais, assim, sabe? É uma vontade que gera. É claro que é uma brincadeira, né, irmãos? Mas nós não podemos ser hipócritas. Às vezes nos desentendemos, às vezes as opiniões chocam,
Às vezes você quer estar mais certo do que ela, e ela do que ele, e as desavenças acontecem, a discussão acontece, a ira se acende, mas ei, a palavra de Deus que ela se acende, diz que ela se acende, mas ela se apaga, porque se diz que ela se acende, ela vai ter que se apagar. E mais, diz a palavra: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, acontecerão os problemas sim, mas eu e você, para viver um modelo de família abençoada, de relacionamento abençoado, na presença do Deus, na presença do Pai, abençoado até o tutano, nós temos que desenvolver um bom relacionamento conjugal com o cônjuge. Isso aqui é tremendo. A felicidade deve ser construída em conjunto, viu? Não é atribuição de um apenas buscar a felicidade para os dois, mas são os dois que devem buscar e construir a felicidade para o casal. Esse é o quarto nível de um relacionamento, que tem que existir um bom relacionamento conjugal, onde o egoísmo vai embora, onde o egocentrismo vai embora, onde o papel da família em amor começa a existir, onde as palavras são escolhidas para que faça bem para o próximo. Este é um nível de relacionamento conjugal. Quinto e último para fechar, porque o nosso tempo hoje avançou um pouquinho, está ali também na palavra do Senhor: os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Como plantas de oliveira, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Escute, para finalizar, e isso tem muito a ver com o nosso dia hoje, Pai. Nós temos como família, como pai e como mãe, nós temos a missão de criar, de educar em amor, em respeito e com princípios os nossos filhos. Aqui o salmista ele é bem claro em descrever o relacionamento entre pais e filhos, em um momento de confraternização à roda de uma mesa. E quando a palavra diz como plantas de oliveira, outra tradução diz rebentos da oliveira, ou seja, com vigor, com saúde. A palavra está dizendo que o Senhor nos dará filhos saudáveis, filhos fortes, filhos capazes de enfrentar as dificuldades. Mas nós temos responsabilidades. Provérbio 22:6: instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós temos responsabilidades para com os nossos filhos. Não é apenas gerá-los, mas nós temos que conduzi-los no caminho do Senhor. Agora eu vou ler duas passagens que a minha mãe, antes de ser crente, ela já sabia por revelação. Escute, duas passagens, aleluia. Provérbio 13:24: aquele que poupa a vara aborrece o seu filho, mas quem o ama a seu tempo o castiga. Minha mãe não era crente, mas sabia disso por revelação, querida. É mole? 29:15 de Provérbio: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Nós temos a responsabilidade. Qual é o papel dos pais com os filhos? Amar os filhos, educar os filhos. Qual é o papel dos filhos para com os pais? Efésios capítulo 6, verso 1: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O papel do pai é ensinar o filho, não irritar o filho, não oprimir o filho, não espancar o filho, não maltratar o filho, mas é ensinar, suprir as suas necessidades, dar a ele o alimento, dar a ele o que ele precisa, cuidar. Qual é o papel do filho neste relacionamento? Obedecer aos pais, honrar aos pais. Ei, filho, você que está aqui, obedeça ao seu pai e à sua mãe. Obedeça, honre aos seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. Olha que coisa forte isso.
E isso vai determinar o futuro da família. O salmista descreve uma cena aqui fantástica, querido. Preste atenção aqui que eu vou finalizar. Eles estão à volta da mesa. Eles estão em uma refeição. À volta da mesa, os filhos serão acrescentados com saúde, com graça do Senhor. Ei, nos nossos dias pouco se vê este ato de a família sentar à mesa, se reunir com os filhos, agradecer a Deus, bater um papo, agradecer pelo alimento, ensinar que aquilo vem do Senhor. Muito por negligência, mas também porque muitos pais, por tantas coisas, já abandonaram seus filhos. Muitos pais, por tantas coisas, já não estão mais perto dos seus filhos. Relacionamentos familiares. O Senhor quer nos manter, querido, no princípio dele, na construção divina. A família não foi inventada agora. Não adianta querer inventar a roda. A família foi criada desde o princípio. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus os uniu. Nós não estamos com isso destratando, desrespeitando aqueles que têm opinião contrária, porque não somos desta natureza de desrespeitar, de destratar outros. Mas nós vamos ensinar a quem quer que venha até nós que a família é um projeto de Deus, é uma obra divina, é uma construção divina na face desta terra. Se você deseja ser uma família abençoada, desenvolva relacionamentos sadios, segundo a palavra e os princípios do Senhor. Desenvolva o relacionamento correto diante do Senhor. Dê importância àquilo que tem que ser dado importância, porque, querido, o tempo é tão curto, tem se remido, e quando menos se espera, alguma coisa pode mexer nessa estrutura.